Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas sobre poder, política e Estado, ou política, poder, Estado, Estado, poder e política, enfim, a ordem que vocês acharem melhor. Basicamente, nossas aulas sobre política, a gente chega ao terceiro vídeo e aqui a gente vai falar especificamente do conceito de política. A gente no primeiro vídeo fez uma introdução falando da importância da política, do que é a política, o que a política estuda enquanto área de conhecimento, a importância da participação política. Depois a gente conversou um pouco sobre poder, sobre o exercício do poder, que a sociologia chama de dominação, né, o exercício do poder, apesar do nome ser meio pesado assim, mas a gente viu que a dominação basicamente é o exercício do poder e que o poder ele pode ser exercido de modo a beneficiar a sociedade ou a prejudicar a sociedade, depende de quem está exercendo o poder e de como ele é exercido. E agora a gente vai, nesse terceiro vídeo, falar sobre política e sobre Estado. Primeiro vamos definir o que é política. Política, a palavra política, assim como muitas outras palavras, o significado dela se transforma ao longo do tempo. Então a gente vai voltar lá para a origem da palavra política, que assim como muitas palavras da língua portuguesa que nós utilizamos hoje, surgiu na Grécia Antiga. Vocês já estudaram em história lá no primeiro ano que as cidades-estado gregas eram chamadas de polis, e o cuidado da polis era como os gregos chamavam política. Política é o cuidado da polis, são as questões relativas à vida da polis. Então a palavra grega para o cuidado da polis é politikos, então politikos são as questões relativas à vida das poleis, que eu já expliquei para vocês que polis é o singular, poleis é o plural, então uma polis, duas ou mais poleis, são cidades-estado gregas. E na Grécia Antiga, o conceito de cidadania era ligado à política. Você só era cidadão se você participasse da política. Você só podia ser considerado cidadão se você participasse da política. Claro que a gente estudou lá nas aulas de história que o conceito de cidadania era bem restritivo, tinha a ver com a sua origem de nascimento, era restrito só aos homens livres, estrangeiros não tinham direito de cidadania, etc, etc. Mas, mesmo tendo todos os requisitos para ser um cidadão, você só era considerado cidadão de verdade, um cidadão digno, se você se dedicasse à política. Isso nas diferentes cidades gregas, cada uma a seu modo. Atenas e Esparta tinham diferenças entre si, a forma de lidar com a política, mas a política era importante nas duas. E entre os pensadores gregos, o primeiro a escrever uma obra sobre o cuidado da polis, né, sobre politikos, foi Aristóteles, que escreveu uma obra justamente chamada Politikos, ou Política. A política de Aristóteles é considerada a primeira obra sobre natureza, funções e formas de governo. Então, ele chama de política o estudo sobre a natureza do governo, as funções do governo e as formas de governar. E durante vários séculos, a palavra política se referia aos estudos ou obras que tratavam da natureza, das funções e das formas de governo. Natureza do governo, funções do governo e formas de governo. Então não era exatamente o que a gente chama hoje, né, das relações sociais para o governo da sociedade. Não, a política era, digamos, a reflexão sobre as formas de governo. A partir do século XVIII, a gente tem uma transformação gigantesca. Então a gente tem história antiga, Idade Média, Idade Moderna. Então só no final da Idade Média, só no final da Idade Moderna, na transição para a Idade Contemporânea, no século XVIII, mais para o final do século XVIII, da metade para o final do século XVIII, a gente tem uma série de revoluções que vocês estudam nas aulas de história entre o final do segundo ano e o começo do terceiro ano. A gente tem a Revolução Industrial, a Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Essas revoluções, elas carregam ideias iluministas. Vocês estudam o iluminismo no final do segundo ano da administração. Carregam ideias iluministas, que nas aulas de história vocês vão aprender melhor sobre iluminismo. E nesse contexto, a palavra política muda de significado. A palavra política deixa de se referir às obras e aos estudos sobre natureza, função e formas de governo e passa a nomear as atividades relativas ao controle do Estado. Então, ela ganha o significado que nós damos hoje a ela. Política deixa de ser
um estudo sobre o governo e passa a ser as atividades referentes ao governo, as atividades relativas ao controle do Estado. O que é Estado a gente vai ver daqui a pouco no vídeo. Entrando no século XX, nós temos Max Weber, grande sociólogo, que temos aqui como nossa principal referência para discutir política, e ele vai dar a seguinte definição sobre política. Então a gente vai trabalhar com essa definição do Max Weber. Levando em consideração toda a história desse conceito, a gente vai usar a definição do Max Weber, que é a seguinte: política é exercer um papel de liderança no Estado, ou na luta de liderança no Estado, ou na luta pelo poder, a fim de controlar a distribuição deste, seja entre Estados ou entre grupos dentro do Estado. Controlar a distribuição do poder, né, dentro do Estado. Então, exercer um papel de liderança no Estado ou na luta pelo poder do Estado. Ou seja, a política se refere tanto a quem exerce o poder, quanto a quem luta para exercer o poder dentro do Estado. Então, é quem está no governo e quem luta para exercer o governo. Então, a política se dá nessas relações de disputa pelo governo, pelo controle do Estado. E a política também se refere à distribuição desse controle, ou a distribuição desse poder, dessa liderança. Então, dentro do Estado, o poder é dividido. A gente vai ver que tem várias formas de divisão de poder. Então, quem tem qual poder, quem exerce cada função, seja dentro do Estado ou seja entre Estados. Também existe uma política internacional, relações entre Estados, entre diferentes países. Então, a política lida com como esse poder é distribuído. As disputas, negociações pelo controle do poder, ou pela distribuição, divisão do poder. Então, a política se refere a isso. Então, eu estou falando aqui da política relativa ao controle do Estado, ao poder no Estado. O que é o Estado? Estado é um conceito que surge quando existe uma separação entre política e religião. Essa separação entre política e religião, ela começa a se dar na Idade Moderna e ela se consolida na Idade Contemporânea. Então, quando você tem, claro, na sociedade, que os assuntos políticos competem a determinadas pessoas, a determinados grupos, a determinadas instituições, e os assuntos religiosos competem a outras pessoas, outros grupos, outras instituições, aí você tem uma noção de Estado. Então, quando você separa a política da religião, faz sentido você pensar num Estado. O Estado ele acaba sendo uma entidade política, relacionada à política. E o Estado também está relacionado a uma racionalização da gestão do poder, ou seja, uma organização racional com pressupostos menos pessoais, né, que a gente vê a questão do poder carismático, o poder tradicional. O Estado está ligado mais a um poder racional legal. Então o Estado tem a ver com essa racionalização da gestão do poder. O poder deixa de ser algo pessoal e passa a ser algo institucional. A gente passa a pensar em instituições de governo que independem de pessoas específicas. Então, de novo, o Estado ele passa a ter um caráter não pessoal, não atribuído a uma pessoa, mas a uma questão institucional. Então, o que é o Estado? Uma definição. A definição é um tanto quanto chatinha, é uma frase meio grande, mas vamos tentar entender ela. O Estado ele é um poder amparado por uma máquina administrativa burocrática composta por um corpo qualificado de auxiliares técnicos que operam com base em procedimentos pré-estabelecidos e impessoais. Vamos por partes. O Estado é um poder. É uma forma de exercício de poder. Então, o Estado ele exerce poder sobre uma determinada população. E esse poder ele é amparado por uma máquina administrativa burocrática. Quando a gente fala de máquina administrativa, a gente está falando de um conjunto de instituições. Tá? De um conjunto de instituições, normas e procedimentos. Não é máquina no sentido literal. Né? Não é um computador que administra coisas. Não. Quando a gente fala de máquina administrativa, é um conjunto de instituições. Burocrática, quando a gente fala de burocracia, a gente está falando também dessas instituições, normas, procedimentos que vão auxiliar a administração. Então, faz parte da burocracia, num país como o Brasil, por exemplo, faz parte da burocracia federal, os ministérios, os órgãos ligados aos ministérios, as instituições ligadas ao governo federal, enfim, é todo
um conjunto de instituições, órgãos, pessoas, procedimentos que fazem parte do governo. O governo não é o presidente. O governo é uma máquina administrativa burocrática formada por várias instituições que contém várias pessoas. Então o Estado é algo muito maior do que a pessoa que ocupa um determinado cargo no governo. E essa máquina administrativa burocrática, como eu disse, ela não é o presidente, por exemplo, no caso do Brasil, no nível federal. Ela é composta por um corpo qualificado de auxiliares técnicos. No caso do Brasil, você tem técnicos, você tem pessoas que prestam concurso, outros que são nomeados, mas enfim, uma série de pessoas que executam funções dentro dessa burocracia para que ela funcione. E essas pessoas operam com base em procedimentos pré-estabelecidos e impessoais. Então essas pessoas que fazem parte da burocracia administrativa do Estado, elas não vão operar segundo a vontade de quem está no cargo de presidente, por exemplo. Elas vão operar segundo procedimentos pré-estabelecidos e impessoais. Então quem trabalha, por exemplo, no Ministério da Saúde, não vai fazer o seu trabalho baseado apenas na vontade do ministro da Saúde. Vai fazer o seu trabalho baseado numa série de procedimentos estabelecidos anteriormente e de modo impessoal, ou seja, não interessa para quem eles estão se reportando ou a quem eles estão atendendo. Existe um conjunto de normas que vale para todos, independente de quem seja o chefe, independente de quem está sendo atendido. Então, o Estado, ele é algo maior e que extrapola quem está no governo. O governo, os governos que são eleitos a cada 4 anos, eles operam o Estado, eles administram o Estado, mas o Estado contém uma série de instituições, de normas e de procedimentos que estão para além do governo, porque duram mais tempo que o governo, porque se mantém mesmo com a troca de governo. Então, isso é o Estado. Então, ele é composto por uma série de pessoas, de normas, de procedimentos que compõem uma máquina administrativa burocrática e que mantém aquele país, aquela sociedade, enfim, aquela unidade funcionando. A gente vai se concentrar aqui no que a gente chama de Estado moderno, que é o que surge após a Idade Média. Tinha outras formas de Estado antes, mas a gente vê isso mais ou menos nas aulas de história. Para a sociologia vai interessar mais o Estado moderno, que é o que dá a base para o Estado como nós conhecemos hoje. Dentro do Estado moderno, a gente tem uma coisa chamada governo. O que é o governo? O governo é a autoridade que administra o Estado. Prestem atenção quando vocês virem, às vezes, nos noticiários ou nos debates políticos, às vezes, principalmente daqui 2 anos, quando tiver eleição para presidente, prestem muita atenção nisso. Eventualmente você vê os políticos falando assim, determinada coisa tem que ser uma política de Estado e não uma política de governo. Tal coisa tem que ser do Estado e não do governo. O que isso quer dizer? Governo são aquelas pessoas que estão administrando o Estado. Só que essas pessoas têm um mandato limitado. Uma hora elas vão sair do governo. O governo vai sendo trocado, vai sendo modificado a cada eleição. O Estado permanece. As instituições do Estado permanecem. Então, por exemplo, o Ministério da Educação, ele segue sendo o Ministério da Educação. De tempos em tempos, você tem uma troca de ministro da Educação. Mas o Ministério da Educação continua lá. E ele continua funcionando. E ele continua desenvolvendo políticas, ações e administrando as políticas relacionadas à educação, mesmo com as trocas de governo. Então, cada governo que assume, ele pode modificar algumas diretrizes, ele pode tentar acrescentar alguma coisa que ele acha que vai melhorar, retirar alguma coisa que ele acha que não está funcionando bem, mas a máquina administrativa do Ministério da Educação vai continuar funcionando independente de qual seja o governo. Ou seja, por exemplo, é uma política de Estado, por exemplo, que todas as crianças estejam na escola, independente do governo. A gente tem uma lei que estabelece que no Brasil todas as crianças têm que estar na escola. Então, independente de quem seja o governo, independente de quem esteja no governo, o Ministério da Educação vai ter que trabalhar para que todas as crianças do Brasil estejam na escola. E você vai ter uma máquina administrativa trabalhando para garantir que todas as crianças estejam na escola. Então isso seria, por exemplo, a ideia de que toda criança tem que estar na escola seria uma política de Estado, independe do governo. O que seria uma política de governo? Como fazer isso?
Então, o governo vai investir mais dinheiro na formação de professores, isso é uma política de governo. O governo vai investir em infraestrutura, isso é uma política de governo. Então, quando a gente fala de Estado, a gente está falando de algo permanente. Quando a gente fala de governo, a gente está falando de algo que muda. E um dos problemas que nós temos na política do Brasil é que nós temos muitas políticas de governo e poucas políticas de Estado. Porque sempre que assume um governo que tem uma ideologia diferente do governo anterior, ele tenta acabar com tudo que o governo anterior fez e começar tudo do zero. E aí você não tem continuidades de políticas de Estado. Você tem políticas de governo que não duram muito tempo. Mas isso é uma outra discussão. Então o governo é isso, é quem administra o Estado. A forma de governo é a relação entre governantes e governados, ou seja, as estruturas de poder. Então o governo é quem administra o Estado. A forma de administrar o Estado é o que nós chamamos de forma de governo. E quando eu falo de forma de administrar o Estado, é a relação do governante com o governado, que pode ser de vários tipos. Lá na Antiguidade, então de novo, vamos voltar de novo para a Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga, quando a gente estudou a história de Atenas, a gente viu que Atenas era uma monarquia, depois virou uma aristocracia, e passou pela tirania para virar uma democracia. Essa nomenclatura, quem desenvolveu, quem classificou, foi Aristóteles. Então, de novo falando de Aristóteles. O Aristóteles, ele define os tipos de governo. Então, ele diz que as formas de governo possíveis são a monarquia, que é o governo de um só. Lembra das aulas de história que eu expliquei o significado das palavras? Então, monarquia é o governo de um só. A aristocracia é o governo dos melhores. Então, você tem um grupo, uma elite que governa a sociedade. E você tem a democracia, que é o governo do povo, ou com participação da maioria, ou com participação de grande parte da população. Democracia seria um governo de muitos, não necessariamente do povo inteiro. Vocês lembram das aulas de história que o povo era só quem era descendente das famílias que fundaram Atenas, então não era todo mundo que habitava a cidade, enfim, a democracia é o governo do povo. Então, para Aristóteles era esse tipo, o Estado poderia ser governado por uma pessoa só, um rei, aí a monarquia, poderia ser governado por um grupo restrito, que aí é a aristocracia, ou poderia ser governado por muitas pessoas, que é a democracia. A gente ainda carrega um pouco dessa classificação do Aristóteles, mas a gente também usa uma outra classificação que surgiu na Idade Moderna, através de Maquiavel, que é outro pensador muito importante quando a gente vai falar sobre poder, Estado. Maquiavel foi um grande teórico do Estado moderno. O Maquiavel, ele classifica as formas de governo em dois tipos. Em principado, que seria equivalente à monarquia, então você tem o príncipe, que seria o rei ou o imperador, que governa sozinho, e você tem a república, que é uma instituição que você tem maior participação do poder, maior participação de outras pessoas, não é centrado na figura de uma única pessoa, você tem um grupo maior de pessoas participando. Existem vários tipos de monarquia, existem vários tipos de república, a gente vai discutir isso um pouco ao longo desse vídeo e dos próximos. Mas então, o Aristóteles define monarquia, aristocracia, democracia, e o Maquiavel separa em monarquia e república. Ok? Então, essas seriam as formas de governo que nós temos. A monarquia, a gente vai trabalhar com essa divisão do Maquiavel, tá? A aristocracia, a gente viu nas aulas de Grécia Antiga, que para sociologia a gente vai aprofundar um pouco mais o que é monarquia e o que é república. A gente vai trabalhar com a divisão do Maquiavel, que é a que faz mais sentido no mundo contemporâneo. Quando a gente fala de monarquia, é o governo de um só, e o que isso quer dizer? Na monarquia, você tem um indivíduo dirigindo o Estado. Então o Estado ele é dirigido segundo a vontade de uma única pessoa. Isso é uma monarquia. A monarquia, melhor dizendo, ela foi a forma de governo predominante na Idade Média e na Idade Moderna. A Idade Moderna, as monarquias eram muito fortes, eram monarquias absolutistas, a gente já viu isso nas aulas de história. E o chefe de Estado, né, que é quem manda no Estado, o chefe de Estado, ele é um cargo hereditário e vitalício. Ou seja, a partir do momento que o monarca, né, ele é coroado rei ou imperador, ele fica no cargo até a sua morte. E o cargo é transmitido para o seu herdeiro, normalmente para o seu filho mais velho, ou o parente mais próximo. Então, é um cargo hereditário e vitalício. Ali nas fotinhos, embaixo, eu coloquei o Luís XIV, estão lembrados dele? Luís XIV, o Rei Sol, né? Enfim,
Relembrem as aulas de história. Na fotinha de cima tem a Elizabeth II da Inglaterra. A Elizabeth II é uma monarca, mas ela não é uma monarca nesse conceito de monarquia que a gente está trabalhando. E eu coloquei essa fotinha para vocês pensarem nisso. Hoje, a maioria das monarquias não é como as monarquias da Idade Moderna, que são monarquias absolutistas, que você tem um indivíduo que controla o Estado segundo sua vontade, e sozinho, sem pedir opinião para mais ninguém. Ainda existem monarquias absolutistas no mundo? Existem. A Arábia Saudita é um exemplo de monarquia absolutista. Mas a Inglaterra é uma monarquia, a rainha mais famosa do mundo é a rainha da Inglaterra, só que a Inglaterra é uma monarquia constitucional. E a gente vai falar de monarquias constitucionais daqui a pouco, quando a gente falar de parlamentarismo. O que é uma monarquia constitucional? O rei não faz o que ele quer, o rei obedece uma constituição. Ele tem que seguir leis que são colocadas pela sociedade, são colocadas pelo Estado, então ele não governa sozinho, no fim das contas, ele divide poder. O poder do soberano, o poder do rei é dividido com outros órgãos. Então, essa monarquia que nós temos hoje na maioria dos países, como é a Inglaterra, por exemplo, não é dela que o Maquiavel estava falando. O Maquiavel estava falando de monarquias como as monarquias absolutistas, que o monarca governa sozinho, ok? Tanto que a Inglaterra, quando a gente for estudar o tipo de governo que tem na Inglaterra, a gente não vai estudar a Inglaterra como uma monarquia. A gente vai estudar a Inglaterra como um governo parlamentarista, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o parlamentarismo, certo? Então, monarquia é governo de um só. Faz mais sentido a gente falar desse tipo de monarquia na Idade Moderna. As monarquias mais famosas que existem no mundo hoje, como a Inglaterra, são outro tipo de governo. São monarquias também, mas são monarquias constitucionais, então a organização do governo é um pouco diferente dessa da monarquia em que o rei governa sozinho, ok? Segundo a classificação do Maquiavel, além da monarquia, que é o governo de um, nós temos a república, que a palavra república, vocês devem lembrar das aulas de Roma Antiga, república é uma palavra que vem do latim, não é grega, de origem latina. República vem do latim res. Pública quer dizer coisa pública, ou coisa de todos. Então, se república é coisa de todos, significa que o poder não está concentrado nas mãos de um só. O poder está dividido entre várias pessoas. Então, a república ela é oposta à monarquia. Então, se monarquia é o poder na mão de um, a república é o poder nas mãos de várias pessoas. Existiam repúblicas Roma, na antiguidade, Roma era uma república. Controlada pelo Senado, era uma república aristocrática, mas era uma república. Na Idade Média tinha ali repúblicas em alguns lugares, na Idade Moderna também tinha repúblicas em alguns lugares. Mas a noção de república que nós temos hoje, ela se fortalece a partir da Revolução Francesa, quando no processo da Revolução Francesa, que vocês vão estudar, ou no final do segundo ano ou no início do terceiro, a Revolução Francesa, numa de suas fases, ela vai proclamar uma república, e uma república com um sentido mais próximo do que nós temos hoje, uma república com ampla participação popular. Que ainda não era exatamente a república que o Maquiavel estava descrevendo. O Maquiavel está descrevendo uma república ainda um pouco mais limitada, que não tem participação de todo mundo. Mas a Revolução Francesa ela vai tentar pelo menos estabelecer uma república que tenha ampla participação popular. Ainda não tem participação das mulheres, as mulheres ainda não eram consideradas cidadãs, etc, mas uma participação de uma grande parte da população. E a república surge ali na época da Revolução Francesa, já existia antes, mas na época da Revolução Francesa ela se torna uma forma de rejeição aos governos de origem aristocrática ou oligárquica. A aristocracia é aquele governo que pouca gente governa, só os mais ricos, ou os mais poderosos, ou os mais tradicionais governam. Então a república ela surge como uma forma de ampla participação popular. Então, quanto mais participação, mais republicano é o regime. E na república, ao contrário da monarquia, em que o cargo é vitalício e hereditário, o chefe de Estado na República, ele é eleito para períodos determinados. Então, o mandato dele dura um determinado prazo. No caso do Brasil, 4 anos. Podendo ser reeleito para mais 4, mas 4 anos é o prazo. E ele é eleito, ele é escolhido pelo povo. Não é um cargo hereditário. Então, a forma de escolher é diferente e o mandato é limitado.
E o mandato é limitado justamente para que a pessoa não concentre poder, porque quanto mais tempo você passa no governo, mais poderoso você fica. Então o mandato é limitado para que quem está no governo não fique muito poderoso. Não fique mais poderoso do que as leis, por exemplo, do que as instituições. Hoje, a maioria dos países, se a gente fosse seguir a classificação do Maquiavel, a gente classificaria a maioria dos países como repúblicas. Mesmo as monarquias, elas têm um quê de república? Monarquias como a Inglaterra têm um sistema de governo que lembra a república. Vocês vão entender por quê. Ela é uma monarquia, mas ela é mais ou menos república, no sentido maquiavélico. As repúblicas, elas podem ser de dois tipos. Isso a gente já está agora pensando numa classificação atual, dias de hoje. Então, dentro do sistema de governo republicano, a gente tem dois tipos de sistema de governo. Nós temos as repúblicas presidencialistas e as repúblicas parlamentaristas. Vamos começar pelo presidencialismo, porque é o nosso. Brasil, presidencialista. Aliás, não só do Brasil. Estados Unidos é presidencialista. A maior parte dos países da América são presidencialistas. No sistema de governo presidencialista, o chefe de Estado e o chefe de governo são o presidente. E repare, são duas coisas diferentes, ser chefe de Estado e ser chefe de governo. Lembram que eu diferenciei? Estado é algo mais permanente, governo é algo mais transitório. O governo administra o Estado, só que você pode ter um chefe para o Estado e outro chefe para o governo. No presidencialismo, que é o nosso caso, a mesma pessoa é chefe de Estado e chefe de governo, então as duas funções são acumuladas pela mesma pessoa. Então, na nossa cultura, que é uma cultura republicana presidencialista, nós no Brasil estamos acostumados com isso, por isso que para nós é diferente entender um país como a Alemanha, por exemplo, porque a Alemanha tem presidente e tem primeiro-ministro. A primeira-ministra da Alemanha é Angela Merkel, o presidente, eu não lembro quem é o presidente da Alemanha agora, mas enfim, nem é famoso. Então a gente sempre pensa, quem governa a Alemanha? Angela Merkel. Mas a Alemanha tem um presidente. Mas o presidente não governa? Não. O presidente é chefe de Estado. Chefe de governo é Angela Merkel, que é a primeira-ministra. Para a gente isso é muito estranho, porque nós vivemos num sistema presidencialista, em que chefe de governo e chefe de Estado são a mesma pessoa. É a mesma coisa, basicamente. Dentro do presidencialismo, então, o chefe de Estado e o chefe de governo é o presidente da República. E ele é eleito. Em alguns países, como o Brasil, como a Argentina, ele é eleito de forma direta. Ou seja, os eleitores vão lá a cada 4 anos, aperta o botãozinho na urna eletrônica, aparece a fotinha do cara, confirma, do cara ou da mulher, confirma, e quem tem mais votos é eleito. Outros países, o presidente é eleito de forma indireta. E aí você tem várias formas de eleição indireta de presidente. Nos Estados Unidos, a eleição é indireta. Os Estados Unidos é um dos sistemas mais complicados e esquisitos de eleição de presidente, mas enfim, é assim que funciona lá. Nos Estados Unidos, a eleição é indireta. O eleitor vota no candidato a presidente que ele quer. Só que o eleitor não escolhe o presidente. O eleitor vota no candidato e aí cada estado tem um determinado número de delegados. Esses delegados formam um colégio eleitoral e é o colégio eleitoral que escolhe o presidente. Só que nos Estados Unidos, o candidato mais votado no estado faz com que todos os delegados desse estado tenham que votar naquele candidato. Então, por exemplo, pega lá, na última eleição dos Estados Unidos, tinha o Biden e o Trump. Aí no estado da Geórgia, o candidato mais votado foi o Biden. Então, todos os delegados da Geórgia, do estado da Geórgia, vão votar no Biden. Então, quem escolhe o presidente, na verdade, são os delegados. Só que os delegados votam com base em quem foi mais votado em seu estado. É um sistema doido nos Estados Unidos que permite, inclusive, como aconteceu na eleição de 2016, que se você somar todos os votos dos cidadãos americanos, quem teve mais votos na eleição passada foi a Hillary. Foi a Hillary Clinton. Só que, como a eleição é indireta, quem teve mais delegados foi o Trump. Então quem ganhou as eleições foi o Trump, porque é uma eleição indireta. No Brasil a eleição é direta. Você vota no presidente direto. Então isso é uma eleição direta. O presidente, então, ele vai ter um mandato determinado, por um tempo determinado, no caso do Brasil 4 anos, podendo ser reeleito para mais 4, e ele vai exercer a função executiva. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. É função do presidente escolher os ministros. Os ministros são gestores das políticas públicas. Então, o ministro da Educação vai cuidar das políticas públicas de educação. O ministro da Saúde vai cuidar das políticas públicas da saúde. E assim por diante. Então, eles vão
O presidente é que escolhe quem vai ser o gestor de cada área do seu governo junto ao Estado. No sistema presidencialista, também a gente tem uma clara e forte independência entre o poder executivo e o poder legislativo. Porque nas eleições, no sistema presidencialista, os eleitores votam de forma independente em quem eles querem eleger para o poder executivo e quem eles querem eleger para o poder legislativo. Não tem relação nenhuma. Inclusive pode acontecer, e é estranhamente comum no Brasil que isso aconteça, de você votar num candidato para presidente e para deputado você votar num outro candidato que pensa o oposto do seu candidato a presidente. Assim, são independentes, são desvinculados. Um não tem relação com o outro. Então, existe uma independência entre o executivo e o legislativo. Então, quem está no poder executivo pode pensar completamente diferente de quem está no poder legislativo. No sistema presidencialista, isso gera uma independência política do presidente em relação ao legislativo. O presidente, ele não deve nada para o legislativo, digamos assim. Ele pode discordar completamente do poder legislativo, mas ele depende do poder legislativo para que leis sejam aprovadas. Mas ele pode pensar diferente. Então, ele é independente. Ele não tem que se submeter ao que o legislativo quer. Tem que se estabelecer uma relação de diálogo, de negociação entre o executivo e o legislativo. Como eu já citei, alguns exemplos de países que são repúblicas presidencialistas: o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos. São alguns exemplos. Existe um outro sistema de governo que é muito comum na Europa, que é o parlamentarismo. E o parlamentarismo, para nós aqui no Brasil, ele é muito confuso, porque o parlamentarismo, ele parte do pressuposto que uma coisa é ser chefe de Estado, outra coisa é ser chefe de governo. E esses cargos são exercidos por pessoas diferentes. Para nós, isso é estranho, porque o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa, o presidente. No parlamentarismo, não. Você tem o chefe de Estado, que pode ser um monarca. E por isso que eu falei, a Inglaterra é uma monarquia, mas ela está mais para parlamentarismo. Porque na Inglaterra você tem a chefe de Estado, Rainha Elizabeth II. Ela é chefe de Estado. Na Alemanha você tem um presidente, que é chefe de Estado. Em Portugal você tem um presidente, que é chefe de Estado. Na Espanha, você tem um rei, que é chefe de Estado. Mas você tem uma outra pessoa, que é o chefe de governo, que pode ser chamado de chanceler, como é no caso da Alemanha, mas correto chamar a Angela Merkel de chanceler, ou primeiro-ministro. Então, o chefe de Estado é uma pessoa, que pode ser um rei, uma rainha ou o presidente. E o chefe de governo é outra pessoa, que é o chanceler ou o primeiro-ministro. No sistema parlamentarista, quem governa, portanto, não é o chefe de Estado. Quem governa é o parlamento. O que é o parlamento? Cada país chama de um jeito, mas se a gente fosse comparar com o Brasil, o parlamento é o Congresso Nacional. Basicamente a Câmara dos Deputados. O Congresso inclui o Senado, mas seria, enfim, é o parlamento. O Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. Por que quem governa é o parlamento? Porque é o parlamento que escolhe o gabinete de governo. O gabinete de governo é formado pelo primeiro-ministro e pelos outros ministros. Então, o parlamento é quem vai escolher o primeiro-ministro e é o primeiro-ministro que é o chefe de governo. Então, quem governa é o parlamento. Por isso que a gente diz que na Inglaterra, por exemplo, a rainha reina, mas não governa. A rainha é chefe de Estado, ela tem um papel simbólico, ela representa a Inglaterra. Mas quem governa a Inglaterra é o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento, não é a rainha. Então, e como é que o primeiro-ministro é escolhido? O partido que tem mais votos, ou o partido que elege mais deputados, o partido que tem maioria no parlamento, é quem indica o primeiro-ministro. Às vezes acontece como é na Alemanha, você tem eleição para presidente e você tem eleição para o parlamento. O presidente é eleito, ele é chefe de Estado, mas é o parlamento que vai escolher a chefia do governo. Então, o presidente vai olhar para o partido que elegeu mais deputados e vai indicar um primeiro-ministro. Que, obviamente, quem vai dizer para o presidente quem ele vai indicar é o partido. Então, na prática, é o partido que escolhe o primeiro-ministro. Aí fala, tá, quem teve mais votos foi o partido tal, então eu vou indicar o primeiro-ministro escolhido por esse partido. Aí o partido vai dizer, olha, nós queremos essa pessoa como primeiro-ministro. Aí o presidente vai indicar essa pessoa como primeiro-ministro, o parlamento vai aprovar essa pessoa como primeiro-ministro e o primeiro-ministro vai escolher os demais ministros. Por isso que ele é primeiro-ministro, ele é escolhido primeiro e ele vai escolher os outros. Então, o primeiro-ministro,
ele depende do parlamento. É diferente do presidencialismo. No presidencialismo, o poder executivo é independente do poder legislativo. No parlamentarismo, não. O primeiro-ministro, ele depende do parlamento. Ele é indicado pelo parlamento e ele pode ser demitido pelo parlamento se o governo não estiver funcionando. Então você tem uma relação forte entre o executivo e o legislativo. No parlamentarismo, eles não são independentes. O executivo, ele depende do legislativo. Ele não é subordinado. E eu vou explicar por que ele não é subordinado daqui a pouco. Eles têm o mesmo nível de poder, mas um depende do outro. A relação entre os dois é mais estreita. Por que o não é independente? Porque existe uma relação... Aliás, por que não é subordinado? Porque existe uma regra no parlamentarismo que faz com que um poder tenha uma carta na manga caso o outro poder esteja fazendo alguma coisa errada. O que são essas cartas na manga? O primeiro-ministro, ele está submetido, o primeiro-ministro e os seus ministros, eles estão submetidos ao que se chama de responsabilidade ministerial. Segundo o princípio da responsabilidade ministerial, o gabinete que forma o governo, o gabinete de governo, que é o primeiro-ministro e os outros ministros, ele pode ser demitido pelo parlamento caso eles percam a confiança do parlamento. E aí o parlamento vai fazer um voto de desconfiança. Quando o parlamento, quando as lideranças do parlamento fazem um voto de desconfiança ao governo, isso quer dizer que eles não estão governando direito, perderam a confiança do parlamento. Então eles são demitidos pelo parlamento e o parlamento vai escolher outro primeiro-ministro que vai indicar um outro gabinete. Só que, aí vocês vão falar, bom, mas isso faz com que o executivo fique refém do parlamento. O parlamento pode demitir a hora que quiser. Não pode. O parlamento não pode demitir a hora que quiser. Primeiro, é muito difícil que isso aconteça porque o primeiro-ministro é indicado pelo partido que tem maioria no parlamento. E o partido que tem maioria no parlamento nunca vai votar, ou raramente vai votar para demitir o governo que eles indicaram. Mas tem uma outra questão. O primeiro-ministro também tem o poder de dissolver o parlamento e convocar novas eleições para o parlamento, caso ele entenda que o parlamento está tentando prejudicá-lo indevidamente, que ele está o acusando ou ameaçando ou prejudicando indevidamente. Então, o parlamento tem o direito de demitir o governo se ele estiver sendo ruim, mas o governo também tem o direito de dissolver o parlamento caso o parlamento não esteja trabalhando direito. Então, um depende do outro, mas um também pode ser demitido pelo outro. Um também pode sofrer interferência do outro caso não esteja trabalhando corretamente. Então, os dois têm que estar muito alinhados o tempo todo. Então, esse é o ponto. Uma diferença importante entre o parlamentarismo e o presidencialismo é que no presidencialismo o presidente é eleito para um mandato de 4 anos. Independente do governo ser bom ou ruim, dura 4 anos. Não pode sair antes. Ah, professor, mas impeachment? Impeachment é se o presidente cometeu um crime durante o mandato. Se ele cometeu um crime durante o mandato, aí ele sofre impeachment. Mas ele não pode perder o mandato por ser um governante ruim. O mandato é de 4 anos. É bom ou é ruim, dura 4 anos. Não gostou do governo, na próxima eleição vota em outro para ele não ser reeleito. No parlamentarismo, não. Não tem um prazo. É o tempo que o parlamento achar que deve. Se o parlamento achar que tem que trocar o primeiro-ministro, ele troca o primeiro-ministro. Se achar que o primeiro-ministro tem que continuar, o primeiro-ministro continua. Então, em caso de necessidade de troca de comando de governo, no parlamentarismo isso ocorre de forma mais rápida. Isso tem vantagens e desvantagens. Não quer dizer nem que é bom nem que é ruim. Nos países onde ele é implementado, funciona bem. Nos países onde o presidencialismo foi implementado, tem funcionado bem também. Então, cada país tem ali as suas particularidades e sua forma de governo. Exemplos de monarquias parlamentares, em que o chefe de Estado é um rei ou rainha, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro. Nós temos a Inglaterra, nós temos a Suécia, nós temos os Países Baixos, que é o nome verdadeiro da Holanda. A Holanda não quer mais ser chamada de Holanda, porque o nome oficial do país é Países Baixos. A Bélgica tem uma monarquia parlamentar, a Espanha tem uma monarquia parlamentar, tem muitas monarquias parlamentares por aí. E repúblicas parlamentares, a gente tem os principais exemplos, Alemanha e Portugal, que você tem o presidente da república, que é chefe de Estado, e o primeiro-ministro, que é chefe de governo. Tá, professor, e qual que é a função? Se o governo é o primeiro-ministro, o chefe de Estado faz o quê? O chefe de Estado ele representa o país diante dos outros países. Ele representa o Estado.
Então ele é uma representação diante de outros países. Quem governa é o chefe de governo, mas o Estado ele é representado pelo chefe de Estado. Então, digamos, ele é a pessoa que representa o país diante dos cidadãos e diante do resto do mundo. E dependendo do país, o chefe de Estado também tem um papel de articulação. Em Portugal, por exemplo, recentemente aconteceu do parlamento ter um primeiro-ministro de esquerda, porque a maioria dos deputados era de esquerda e o presidente era de direita e mais conservador. E aí o presidente acabou tendo um papel importante de conciliar, de negociar as divergências entre os políticos de direita e de esquerda no parlamento, fazer essa articulação para que as reformas que Portugal precisava fossem aprovadas. Então ele teve um papel de negociador. Então o chefe de Estado acaba tendo um papel assim de usar o prestígio que ele tem junto à população, junto à nação, para ser um articulador político. Então isso acaba, assim, para colocar os interesses do Estado acima dos interesses dos partidos que estão no governo. Isso depende do país. Tem país que o chefe de Estado é só decorativo. Tipo, na Inglaterra, a rainha da Inglaterra tem pouquíssima influência política no país. Na Espanha, por exemplo, o rei já tem uma importância política maior. Então isso depende muito de um país para o outro. Quando a gente fala especificamente de parlamento, seja na república presidencialista, seja na república parlamentarista, existem alguns tipos de parlamento. 2, basicamente. O parlamento ele pode ser unicameral ou bicameral. Unicameral é quando o parlamento é composto por apenas um órgão. O país só tem um órgão legislativo. No caso de Portugal e Grécia, a gente tem exemplo de países unicamerais. Então você tem um parlamento só. Você tem o parlamento da Inglaterra, você tem o parlamento da Grécia, é uma instituição só. Em outros países, e aí você tem isso no Brasil, você tem isso nos Estados Unidos, você tem isso na Inglaterra, você tem isso em muitos lugares, você tem um parlamento bicameral. O parlamento bicameral é quando você tem 2 órgãos legislativos. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos têm a Câmara dos Deputados e tem o Senado. Então são 2 órgãos legislativos. No caso do Brasil, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal formam o Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional é a junção da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então a gente tem 2 instituições legislativas. Essa fotinho aí que vocês estão vendo no slide é justamente o prédio do Congresso Nacional. Se você entrar nesse prédio aí, né, não subir a rampa, se subir a rampa vai para um teto. Se você entrar ali no da frente, as 2 torres que tem atrás é um outro prédio, separado, tá? Não é a mesma coisa, é o prédio que tem atrás. O Congresso Nacional é esse prédio baixinho aí que tem um negócio virado para baixo e outro negócio virado para cima. O negócio virado para baixo é o Senado. E sim, o Senado é dentro dessa cúpula aí que parece um disco voador. Você entra nesse prédio, sobe uma escada e o Senado é ali, dentro. E o outro, do outro lado, que parece uma tigela virada para cima, é a Câmara dos Deputados. E é dentro dessa tigela mesmo. Você entra no prédio, sobe a escada e lá dentro é a Câmara dos Deputados. Então os 2 juntos formam o Congresso Nacional. Então de um lado você tem a Câmara dos Deputados, do outro você tem o Senado. Por que 2? A ideia, assim, varia muito de país para país. Na Inglaterra, por exemplo, quando isso surgiu e acabou se mantendo nos dias de hoje, é que surgiu lá na Idade Média, lá no final da Idade Média e passou para a Idade Moderna. É porque você tinha a Câmara dos Lords, que eram os nobres, e você tinha a Câmara dos Comuns, por isso 2 câmaras. Em outros países, a ideia do Senado, o Senado sempre foi, assim, historicamente, digamos, uma representação da elite, seja da elite política, da elite econômica, mas uma coisa mais de classes mais altas, digamos. E a Câmara dos Deputados representa o povão, representa a galera. No caso do Brasil, oficialmente, o Senado ele representa os estados. Então ele representa o interesse de cada estado. Por isso, cada estado e o Distrito Federal elegem 3 senadores. Então todos os estados têm a mesma quantidade de senadores, são 3. Professor, mas nas eleições para senador só elege 2 e só elege 1. Vou explicar isso daqui a pouco. Mas todo estado tem 3 senadores. Já a Câmara dos Deputados, ela representa o povo. Cada estado elege uma quantidade de deputados federais, mas essa quantidade de deputados federais, como os deputados federais representam o povo,
A quantidade de deputados que cada estado elege é proporcional à população. Então, o estado de São Paulo, que é o estado que tem a maior população do Brasil, tem mais deputados. O estado do Acre, que é um dos que tem uma das menores populações do Brasil, é um dos que elege menos deputados. No caso do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul elege 31 deputados federais. Para vocês terem o efeito de comparação, São Paulo tem mais de 70, porque a população de São Paulo é muito maior. Então, atualmente no Brasil, nós temos 513 deputados federais, proporcionalmente divididos pelos estados. Então, o estado com mais população tem mais deputado, o estado com menos população tem menos deputado, e 81 senadores, que são 3 para cada um dos 26 estados, mais 3 para o Distrito Federal. Então, essa é a formação do nosso parlamento. Ele é um parlamento bicameral. E, assim, a ideia do bicameral é que um revise as decisões do outro. Então, o que é decidido na Câmara dos Deputados é revisado pelo Senado, o que é decidido pelo Senado é revisado pela Câmara dos Deputados. Então, normalmente, os projetos de lei têm que ser aprovados nas duas casas, para que ele passe a valer. Essa é a ideia do bicameral, é a ideia de uma revisão, de um aperfeiçoamento. Países que têm o parlamento unicameral não tem essa ideia de revisão. A única instituição legislativa vai fazer todo o processo. Enfim, pessoal, essa é a estrutura aí que a gente viu das formas de governo, né, os sistemas de governo. Então, a gente vê monarquia, república, presidencialismo, parlamentarismo e os tipos de parlamento. A partir do próximo vídeo, a gente vai falar sobre os partidos políticos, a gente vai falar sobre funcionamento das eleições, falar sobre os cargos que a gente escolhe nas eleições e mais algumas informações. E sim, acho que no próximo vídeo, como a gente vai falar de partidos políticos, a gente vai falar de eixos ideológicos, para vocês finalmente entenderem que raios quer dizer direita e esquerda e verem que direita e esquerda é só uma dimensão do complexo dos eixos ideológicos. É uma coisa bem mais complicada do que parece essa divisão entre ideologias de partidos políticos. Mas esse é o assunto para o próximo vídeo. Até mais.